para todos os públicos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é nossa segunda aula de Geografia do 8º ano. Sejam bem-vindos, espero que estejam todos com muita saúde. Para esta aula de Geografia, eu trouxe o tema População Mundial, Principais Ideias. É a segunda unidade do nosso livro didático. Mas antes de começarmos a aula, eu trouxe um convidado todo especial. Ele é muito bonito, muito inteligente, traz informações essenciais para o nosso estudo durante o ano e é o nosso companheiro, que tem que nos acompanhar durante o ano e ao final do ano nós temos que entregá-lo na escola para que ele seja um bom companheiro para o nosso primo, nosso irmão, nosso colega ou nosso vizinho. Quem é o nosso convidado especial? É o Livro Didático de Geografia do 8º ano. Olha aqui, eu trouxe para vocês a capa do nosso livro didático. O tema do nosso livro é Geografia, Espaço e Interação, do 8º ano. O livro ele foi organizado pelo Marcelo Moraes Paula, pela Ângela Rama e Denise Pinesso. Então, toda vez que vocês virem, olharem no meu slide, Paula 2018, página tal, é porque é uma informação que foi retirada do livro. É o sobrenome do autor, o ano e a página de onde foi retirada a informação. Pela capa de nosso livro do 8º ano, será que dá para a gente perceber quais os conteúdos que nós vamos trabalhar no 8º ano? Será que essa capa ela foi escolhida porque ela tem a ver com conteúdo ou o autor achou legal essa imagem desse monte de menino correndo em cima desse muro e colocou na capa do livro? O que ela nos diz sobre o conteúdo? Bem, é uma imagem daqui do Brasil? Olhem para essa construção, olhem essa arquitetura. Nós temos edifícios assim, que nem esse da capa aqui no Brasil? Não. Olha como esses meninos estão aí vestidos. As pessoas se vestem assim aqui? Não. Então, essa capa não é uma imagem daqui, é uma imagem do Oriente, do outro lado do mundo. E por que o autor colocou esta capa? Por quê, pessoal? Durante o 8º ano, nós vamos estudar o conteúdo é população mundial. Nós já começamos na primeira aula do 8º ano com nações e regionalizações, para localizar o Brasil no contexto internacional e nas regionalizações do espaço mundial. A partir de hoje, nós vamos estudar a população mundial. Posteriormente, estudaremos todos os continentes, começando pelo nosso continente, que é o continente americano. Beleza? Então a capa tem tudo a ver com o conteúdo do livro. Se não tem seu livro, vá buscar na escola, procure a direção da escola e receba seu livro. A aula aqui, pessoal, é só para apoiar, reforçar o estudo. Para que você tenha um bom aprendizado, você em casa tem que continuar. Eu particularmente costumo dizer que o estudo só começa na escola. Você tem que continuar em casa. E o livro é seu ponto de apoio. Ok? Vamos continuar? Vamos lá. Então, para a nossa aula sobre população mundial, principais ideias, eu trouxe aqui para vocês algumas questões problematizadoras. Primeira, vocês já pararam para refletir sobre a população mundial? Quais ideias vocês têm sobre a população do mundo? Com certeza já refletiram sobre a população do seu município, de Rosário. Já pensaram, quantos habitantes tem em Rosário? Será que a maioria é homem? Será que a maioria é mulher? Quais as características dessa população de Rosário? Qual é a média, a expectativa de vida da população de Rosário? Com certeza já pensaram sobre isso em relação ao seu município. E sobre o mundo? E sobre o planeta Terra? Já pararam para pensar nisso? Quantos habitantes vivem no planeta Terra? Milhares? Milhões? Bilhões? Trilhões? Quais são os países mais populosos do mundo, que têm a maior população? Será que a população do mundo está aumentando ou está diminuindo? Quem estuda a população do mundo? Será que a demografia tem alguma coisa a dizer sobre isso? O quê? Ouvi alguém dizer, o que o senhor falou aí, professor? Demografia. Demografia
o nome, o significado do nome, a gente não entende porque não é um nome da língua portuguesa, é um nome de outra língua. Traduzido para o português, demografia é uma palavra composta de duas partes. Demo, que traduzido para o português quer dizer povo. Grafia, traduzido para o português pode ser escrita ou pode ser também espaço. A demografia é a ciência que estuda como o povo está no espaço, suas características do povo no espaço. Será que a demografia tem alguma ideia para nos ajudar a entender a população do mundo? E aí, você se sentiu cheio de questionamentos? Então você está no caminho certo. Vamos tentar resolver essas questões? Vamos lá. Para isso, eu vou começar falando sobre população. Ora, vamos falar sobre população do mundo. Vamos começar falando sobre população. O que é população, pessoal? População é o conjunto de habitantes de um país ou região. Simples. A população de Rosário. Um conjunto de habitantes que vivem no território de Rosário. É muito simples. Pessoal, não vamos confundir a ideia de população com a ideia de povo que nós estudamos na aula anterior. Lembram? Lá, se não lembram, olhem a aula de novo, assistam a aula de novo. Está lá no YouTube da Secretaria de Educação. Pessoal, a ideia de povo tem a ver com os direitos de cidadania. Que, professor? Tem a ver com os direitos que, por exemplo, a Constituição garante a todo cidadão brasileiro, que são os direitos civis, direito à educação, moradia, transporte, saneamento básico, direitos políticos, direito de eleger, de votar ou ser votado, de se candidatar. Então, esses são direitos civis e direitos políticos, também chamados de direitos humanos, que só os cidadãos brasileiros têm, só o povo brasileiro tem. Então, nós dissemos que é povo. População, não. Por exemplo, um imigrante que não tenha ainda sido um estrangeiro que vive no Brasil, mas ainda não tem cidadania brasileira. Ele é população do Brasil, mas ele não é povo brasileiro. Então, população é todo habitante que vive em uma região. Povo tem a ver com direitos de cidadania, certo? E sobre a população, quais as características da população? Ora, quantas pessoas vivem no mundo? Né? Como está distribuída? Essa população, ela aumenta, ela diminui? Como ela avança durante um período de tempo? A população do mundo, será que a grande maioria é jovem? É adulto? É idoso? A maioria é homem? É mulher? E a população do mundo economicamente ativa? O que é economicamente ativa? Aquela que desempenha uma função, um emprego. A população tem questões também que afetam a população. Quantas pessoas nascem? Quantas morrem? Quantas migram? E aí eu trouxe para vocês aqui no slide, vamos lá no slide, essa imagem aí da população brasileira num daqueles momentos fundamentais. O jogo da seleção brasileira. É para ganhar. Gol, gol, gol. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a população do mundo? Vamos lá. E aí, pessoal, aquela primeira pergunta que surge quando a gente estuda a população do mundo. Primeira pergunta, qual o país que tem a maior população do mundo? E aí? Você sabe qual é o país mais populoso do mundo, que tem a maior população? Pensa um pouquinho. Tentou responder? Vamos aqui. Para responder esta pergunta, vamos para o slide? Vamos lá? Vamos para o slide. Bem, eu trouxe aqui esse mapa, esse planisfério. Vamos aqui ler e interpretar esse planisfério. Qual o título desse planisfério? População mundial, principais ideias. E o mapa, planisfério, qual o título? População 2010. Neste mapa, tudo que está de amarelo todas essas localidades, a população vive menos de 0,1 habitante por quilômetro quadrado. O que, professor? Quer dizer que vive pouca gente, pouquíssima gente nas partes que estão em amarelo nesse planisfério. Por fim, tudo que está com a cor mais escura, o marrom bem forte, são as regiões do planeta em que vive mais de 10 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, são aquelas áreas do planeta Terra em que há a maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Certo? E aí? Quais são os países mais populosos do mundo? Vamos lá? Quem sabe? Quem adivinhou? Quem acertou? Quem é o primeiro? Ó a seta lá. Quem é esse país que a seta está apontando? É a China, pessoal. O país mais populoso do mundo é a China. Tem 1 bilhão
e 300 milhões de habitantes. Mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Olha só a população da China. E o segundo, pessoal, quem é? Ó, a seta lá, quem é esse país aí? Qual é? É a Índia, pessoal. É o segundo maior país em população do mundo. A Índia tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E em terceiro lugar, qual é o país mais populoso? Em terceiro, olha lá, a seta é o Estados Unidos. Segundo dados de 2010, a população dos Estados Unidos é maior do que 310 milhões de habitantes. E em quarto lugar, cadê a seta lá em quarto lugar? Olha lá, abaixo da China. Em quarto lugar é aquele país bem pequenininho que está lá de marrom, pessoal. É bem pequenininho mesmo, difícil de ver. É a Indonésia. A Indonésia tem mais ou menos 280 milhões de habitantes, segundo dados de 2010. E em quinto lugar, quem é o país mais populoso do mundo? Em quinto lugar, olha a seta lá, quem é esse país? Quem é? O Brasil! Isso mesmo, pessoal. O Brasil é o quinto maior país em população do mundo. Segundo dados atualizados do IBGE, que você pode encontrar lá no site do IBGE, www.ibge.gov.br, você coloca lá na lupazinha para pesquisar a população do Brasil e ele tem um cronômetro lá que marca a população do Brasil. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem hoje mais ou menos 212 milhões de habitantes. Portanto, o quinto maior país em população do mundo. Bem, isso são informações, são dados. A partir desses dados, nós temos que refletir as consequências, por exemplo, de um país ter uma população enorme. Qual é uma das consequências? Primeiro, tem muita mão de obra, muitos recursos humanos. Isso é uma consequência. Então, a partir do dado, a gente tem que refletir sobre a realidade a partir dessas informações. E aí, para continuar nossa aula sobre população mundial, nós vamos trazer uma primeira ideia sobre população mundial que nós já falamos, que é a ideia de país populoso. O que é um país populoso, que eu já falei? É um país que tem uma grande população. Nós acabamos de estudar os 5 maiores países em população do mundo. E aí eu trouxe esse mapa do Brasil aqui. Vamos para o slide? Olha lá. Então, nesse mapa do Brasil, esse mapa do Brasil é um mapa de densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Nesse mapa, na legenda dele, o que está de amarelo são as áreas em que há uma menor população. O que está mais escuro de marrom são as áreas do território brasileiro em que há uma maior concentração populacional. O que quer dizer isso? Que a população não está distribuída de forma igual no espaço global, muito menos no território brasileiro. E a partir desse mapa aqui nós podemos perceber que a parte central do Brasil não tem tantos habitantes quanto as áreas próximas do litoral. Isso tem a ver com o processo de formação do território brasileiro que vocês podem estudar melhor na aula de geografia do 7º ano, na segunda aula de geografia do 7º ano. Mas a partir desse mapa nós podemos levar e compreender uma segunda ideia, que é a ideia de país povoado. Quando eu digo que um país é povoado, o que é um país é povoado? É que a população, em relação ao seu território, é uma relação entre população e território. Ou seja, você pega o número de habitantes e divide pelo território do país. Número de habitantes dividido por quilômetros quadrados. E aí você vai saber se aquele país ele é densamente povoado ou não. É a ideia de densidade demográfica. Densidade, ou seja, quantidade, se existem muitos habitantes por quilômetros quadrados. Então existem países que são povoados, tem uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E aí nós dissemos, né, que eles são povoados. Quem é o país mais povoado do mundo, né? Aí eu trouxe essa imagem para vocês. Vamos para o slide? Olha lá essa imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem, pessoal? O que é isso aí? Gente, muita gente, pessoal. Muita gente tomando banho de piscina. Olhem para a imagem. Muita gente tomando banho de piscina na província de Sichuan, na China. Antes da pandemia, é claro. Então, esse povo todo está dentro dessa piscina. Vocês sabem quantas pessoas tem nessa piscina, pessoal? 15 mil pessoas, mais ou menos, dentro de uma mesma piscina, em um final de semana, tudo junto, na mesma hora. Vocês têm ideia do que é isso? Do que eu quero dizer? Que a China é povoada, tem muito habitante por quilômetro quadrado, pessoal? Pessoal, isso aí seria como se a gente convidasse 1/3 da população de Rosário para tomar banho de piscina numa manhã, no final de semana. Olha,
Rosário, segundo o IBGE, tem mais ou menos 45 mil habitantes. 45 mil habitantes. Nessa piscina aí tem 15 mil habitantes. Isso quer dizer que está reunida nessa piscina um terço da população de Rosário, faz de conta se fosse aqui em Rosário. Então é muita gente. Então um país povoado é aquele país que tem muito habitante por quilômetro quadrado. E quem estuda a população mundial? Como eu falei para vocês, pessoal, a ciência que estuda a população mundial é a demografia. Como eu disse, demografia é uma palavra de outro idioma. Traduzido para o português, demo quer dizer povo e grafia, espaço. O que a demografia estuda? É a ciência que tem por objeto o estudo quantitativo das populações, suas variações, seu estado, suas características. Esse é o olhar da demografia. E por que ela é uma ciência? Porque ela formula suas ideias e suas teorias a partir de evidências. Por exemplo, um dos maiores aliados da demografia se chama censo. O que é o censo? Contagem geral da população. O primeiro censo da história da humanidade que se tem notícia foi o censo que fez com que a família do menino Jesus migrasse. E foi quando Maria teve o menino Jesus, né? A família foi convocada pelo rei da época, né, a participar do censo, que é a contagem geral da população. E durante a viagem, né, o menino Jesus nasceu. Então esse é o primeiro censo que se tem notícia na história da humanidade. E a demografia, ela justamente se usa dessas informações, né? No Brasil, quem faz o censo é o IBGE, de 10 em 10 anos. Então, vai um recenseador de porta em porta e ele vai recolher dados, informações sobre a população brasileira que são fundamentais para retratar a realidade nacional, para planejar o orçamento público, para acompanhar se as políticas públicas estão sendo realmente executadas de acordo com a lei. E a demografia se utiliza do censo. E aí eu trouxe essa imagem para vocês para frisar o olhar da demografia para o planeta Terra. Olhem para essa imagem do slide. Esse é o olhar da demografia. Quando a demografia olha para o planeta Terra, ela não está preocupada com a vegetação, com o clima, com o relevo, se é planalto, se é planície, se é depressão relativa ou absoluta. Ela está preocupada com o povo. Cadê esse povo? Quais as características desse povo? Onde ele vive? Como ele vive? E aí eu trouxe essa imagenzinha para frisar o olhar da demografia para o planeta Terra. Agora, a demografia também tem palavras-chave da demografia que a gente tem que dominar para a gente conversar sobre população. Uma delas é a taxa de natalidade, que revela o número de nascimentos em uma determinada área. Ora, é muito simples de entender a taxa de natalidade. Toda vez que alguém falar em taxa de natalidade, né, você pensa logo na palavra natalidade. Natalidade vem de que palavra? Natal. O que a gente comemora no Natal? O nascimento do menino Jesus. Então, toda vez que alguém falar de natalidade, você já está sabendo que está falando de nascimento. Por quê? O jornalista, lá, topetudo, todo bonitão no jornal, ele vai dizer, e a jornalista também, né? Ele vai dizer a taxa de natalidade. Ele não vai dizer a taxa de nascimentos. Ele vai dizer a taxa de natalidade. E aí a taxa de natalidade é o número de nascimentos em uma determinada área e em relação a uma determinada população. E aí eu trouxe essa imagem desses bebezinhos lindos, maravilhosos aqui para frisar a ideia de taxa de natalidade. A outra taxa importante para demografia é a taxa de mortalidade. Mortalidade vem de mortal, né? Que não é aquele jogo que alguns colegas aí começaram a pensar. É de mortalidade. É o número de óbitos em uma determinada área em um determinado período de tempo. O número de óbitos em relação a uma população em 1 ano, 2 anos, 10 anos. E eu acredito que não preciso entrar em muitos detalhes sobre isso, né? Tá aí a imagem para frisar. Vamos continuar o conteúdo, ainda mais no contexto de hoje, né? A próxima ideia importante para a demografia se chama de taxa de fecundidade, que nós não devemos confundir com taxa de fertilidade. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos que cada mulher teria durante sua idade reprodutiva. Como é que ela é calculada? Né? É o número médio de filhos, ou seja, você pega o número de mulheres de Rosário e divide pelo número de crianças, pelo número de nascidos em Rosário. E aí você tem a média de filhos que cada mulher tem numa área. Aqui no caso, do mundo. No mundo, de 1975 a 1980, em média, cada mulher tinha 5 filhos. Não quer dizer que toda mulher tinha 5 filhos. Sempre tem umas que tem mais
e outras que têm menos, mas a média era essa. Essa média vem caindo muito devido à entrada da mulher no mercado de trabalho, o desenvolvimento de métodos contraceptivos, a melhoria do atendimento na saúde e várias outras questões também vem diminuindo a tendência a se ter mais filhos. Outra taxa importante que a demografia, e toda hora passa no jornal, é uma taxa essencial porque a partir dela a gente consegue compreender as condições de vida da maioria da população. É a taxa de mortalidade infantil. O que é a taxa de mortalidade infantil? É o número de crianças que morrem no primeiro ano de vida a cada 1.000 nascimentos. Ou seja, a cada 1.000 habitantes, quantas crianças morreram durante um ano no Brasil e no mundo? Essa é a taxa de mortalidade infantil, independente da causa do óbito, certo? No mundo, em 1960, a taxa de mortalidade infantil era de 121,9, ou seja, em 1960, a cada 121 crianças, a cada 1.000 crianças que nasciam, 121 faleciam antes de chegar a 1 ano de idade. Essa taxa vem caindo muito no mundo. Em 2016, a cada 1.000 crianças, 1.000 bebês que nasciam, 30,5 falecia até 1 ano de idade. No Brasil, em 1960, cerca de a cada 1.000 crianças nascidas, 131 faleciam até 1 ano de idade. Essa taxa também vem caindo no Brasil. Segundo dados de 2015, no Brasil, a cada 1.000 crianças que nascem, a cada 1.000 bebês, 13,8 falecem antes de completar 1 ano de idade. E em Rosário, segundo dados atualizados do IBGE, a taxa de mortalidade infantil de Rosário é de 17,48 bebês a cada 1.000 habitantes. Por que a taxa de mortalidade infantil é importante? Porque país que tem a taxa de mortalidade infantil muito grande, quer dizer o quê? Que é um país que não dá apoio às suas mulheres, não tem uma saúde adequada, não tem qualidade de vida, as crianças não fazem acompanhamento pré-natal. Então as taxas, elas dizem muito sobre a realidade de cada lugar do planeta Terra. E aí vamos aqui no slide, eu trouxe essa imagem reforçando a necessidade dos cuidados com a primeira infância, com os bebês. A infância, a criança precisa de amor, de cuidado, de carinho, de saúde. Para reduzir a mortalidade infantil, a gente precisa de amamentação. Nenhum leite é melhor do que o leite natural da mamãe. Não tem leite melhor do que esse. Ainda não se produziu, a indústria ainda não conseguiu produzir. A criança, ela precisa de amamentação, de vacinação. Existe uma série de doenças que podem ser evitadas com a vacina. E a criança precisa de higiene. Hoje, mais do que nunca, uma mão lava a outra, lave as mãos e cuide da sua higiene. Bem, todas essas taxas, elas servem para analisar a evolução da população mundial, o seu crescimento ou o seu decrescimento. E existe uma outra palavra importante na demografia que ela faz referência a justamente isso. Ela estuda o aumento ou o decréscimo de uma população em um determinado período, em uma determinada área. É a taxa de crescimento vegetativo ou natural. Vamos aqui para o slide. O que é crescimento vegetativo ou natural? É a diferença entre os valores das taxas de natalidade e de mortalidade. Ele mostra se uma população vem aumentando ou diminuindo durante um determinado período. Esse dado ele não considera a chegada e saída de imigrantes, só os habitantes que nasceram ou faleceram no planeta Terra, em uma determinada região do planeta Terra. Então, como é que funciona a taxa de crescimento vegetativo ou natural? Pessoal, presta atenção. Nós temos a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, por exemplo, se nasce mais crianças do que morre, se a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, a população está crescendo. Se a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade, a população vai diminuir. E é isso que a ideia de crescimento vegetativo ou natural estuda, essa relação entre natalidade e mortalidade, para tentar compreender se a população está aumentando ou se está diminuindo.
Existem vários fatores que contribuem para o aumento ou decréscimo da taxa de natalidade e mortalidade. Primeiro, o número de filhos. Existem países, por exemplo, como o Japão. Eu vou usar aqui o exemplo do Japão. Há uma tendência enorme para não se ter filho. No Japão, as pessoas não querem ter filho. A última informação que eu tive sobre o Japão é sobre a taxa de natalidade do Japão era de 0,5 filhos por família. Que, professor? 0,5. Ou seja, para explicar melhor de forma mais simples, quer dizer que no Japão metade das famílias não querem e não tem filhos. Só outra metade que quer e tem no máximo um filho. Em regiões do Brasil, em outras regiões do planeta Terra com baixo desenvolvimento econômico, como regiões da América Latina, da África, da Ásia, a tendência é de que se tenha mais filhos. Então a taxa de crescimento vegetativo natural, ela pode variar devido ao número de filhos, expectativa de vida. No Japão, por exemplo, a média de vida é de 90 anos. Uma pessoa vive 90 anos em média. Qualidade de vida, né? As migrações afetam a taxa de mortalidade e natalidade e o crescimento da população, o acesso à saúde, educação, moradia, né, alimentação. A situação econômica, se o país está progredindo, é claro que as pessoas vão ter mais segurança para ter filhos. Se a situação econômica está difícil, as pessoas não vão querer ter filhos, né? A situação política, se o país ele realmente dá condições para a pessoa viver com uma relativa liberdade, e realmente as pessoas vão sentir mais à vontade para ter filho. E se não há essa liberdade, eles não vão querer ter filhos. Aspectos naturais também influenciam no crescimento da população. Por exemplo, um maior acesso das mulheres ao mercado de trabalho. A mulher que trabalha, ela tem uma tendência a ter menos filhos. Já as mulheres que se dedicam ao lar, a possibilidade de ter mais filhos é maior. Então, o crescimento da população depende da relação entre essas duas taxas. Bem, pessoal, essas foram algumas ideias básicas para a gente entender a população mundial. Espero que tenham gostado. Leiam o livro, não é só aqui na aula, a aula é para reforçar o seu estudo. Você tem que continuar em casa, tem que pegar a atividade do professor na sua escola e estudar o livro didático e tentar exercitar o conhecimento. Porque o conhecimento que não é exercitado, ele é esquecido. Muito obrigado.